8 animes onde o protagonista vira um monstro monstruoso e suas monstruosidades, alguns deles sendo bem esquisitos. Gaikotsu Kishi-sama Tadaima Isekai e Odekake-chu. Eu lembro que quando eu assisti esse anime, de cara achei que eu tava no site errado. Mas não priemos cânico. Isso faz parte da história. Depois de adormecer enquanto jogava um jogo online, um homem acorda e se vê transportado para um mundo do jogo que estava jogando com o seu personagem chamado Ark. Logo percebe que ele está usando o seu próprio avatar, esqueleto, que usa uma armadura com uma grande resistência a diversos danos, sua capa que concede resistência à magia das sombras, regeneração de mana, um escudo que tem status de imunidade contra diversas coisas, uma espada com propriedades elétricas. Além disso, tanto sua aptidão física quanto mágica são altíssimas e tem tantas habilidades como cura, se mover entre dimensões, servindo como voo também, porque a evolução do seu personagem no jogo tem tantas subclasses, quase todas as demais do jogo, que transformou ele num ser bem overpower. Mas como por baixo da armadura ele é um esqueleto, querendo ou não, ele é forçado a esconder o seu corpo para evitar a tensão indesejada. Ark vai para a cidade vizinha do castelo de Louviert na esperança de se tornar um aventureiro e partir em missões para ganhar dinheiro, porque por mais que ele tenha todos esses itens fantásticos e boladões, dinheiro ele não tem neca tipitibiriba de nada. E até acha um estranho um cavaleiro do porte dele, com armadura brilhante e itens caríssimos, querer virar um simples aventureiro. Mas mesmo assim ele vai explorando diversos territórios, matando todo tipo de monstros, e vale lembrar que não tem lá muita piedade aqui não, tá? Ele parte os malucos no meio mesmo e não tem aquela censura pesada também não. E ajudando as pessoas a sair de situações bem complicadas, que aí sim a gente volta naquela cena do início do anime. Ele se junta a uma elfa e uma pequena criatura fofinha também, e quando o seu disfarce foi comprometido, ele cria uma história que na verdade foi amaldiçoado e está em busca de uma cura. Por isso ele vaga por aí realizando missões enquanto procura uma cura para o seu esqueletismo. No entanto, suas ações aparentemente normais envolvem ele numa desgraça de um conflito numa escala gigantesca com esse reino. Tendo muita comédia, com a própria abertura mostra coisas bem sem sentido, como um esqueleto tomando banho em águas termais, fumando um charutão, e eu não entendo para onde vai essa cerveja e nem a carne. Mas, em todo caso, a gente só ri e passa reto mesmo. Nozomanou Fushi no Boukensha. Enquanto explora um labirinto, Rent Faina, um aventureiro com muita experiência, que sempre ajuda todos e é muito admirado e reconhecido por todos, mas é muito fraco também. Ele é morto por um dragão ao descobrir o seu covil. Surpreendentemente, ele acorda e viu que foi transformado em um esqueleto. Olha aí, ó, dobradinho de esqueleto. A classe mais baixa de monstro tipo morto-vivo. Enquanto Rent luta contra os outros monstros do labirinto, ele acaba descobrindo que, além de ser muito mais forte que antigamente no seu corpo humano, sabe agora que matá-los dá experiência para ele e joga ele em direção a estágios mais altos da evolução dos mortos-vivos. Por exemplo, aqueles que têm carne são mais parecidos com os humanos. Rent obtém um novo objetivo agora, que é continuar evoluindo na esperança de um dia se tornar um vampiro, que é a forma mais alta dos mortos-vivos, que é quase indistinguível dos humanos. Apesar de ser forçado a esconder a sua identidade passada e a sua de agora com uma máscara irremovível, mas que faz ele não ser notado como monstro, Rent vai conseguindo aos poucos retornar a uma aparência mais humana, auxiliado por Lorraine Vivier, que é uma pesquisadora de elite e aventureira aposentada, que no fundo se preocupa muito com Rent e tem um afeto bem grande por ele, que por sua vez assume seu sobrenome e recomeça do zero como um novato, só que ninguém compreende como um novato seria tão poderoso assim, conseguindo usar magia normal e divina ao mesmo tempo, coisas consideradas impossíveis. Determinado a continuar a perseguir o seu sonho de infância, que é se tornar um aventureiro de classe Mithril, Rent continua ajudando as pessoas, mas deve ser cauteloso para não revelar as suas novas circunstâncias corporais, para que a guilda de aventureiros não acabe
exterminando ele por ser um monstro. Mas a questão é que as pessoas sempre tiveram admiração por Rand e um grande carinho, mesmo o Rand não percebendo, que aos poucos todos começaram a saber que é ele mesmo, só que num corpo de monstro. Majo Toyaju. Amaldiçoada por uma bruxa, Guido procura a culpada para que ela possa se vingar. Para isso, ela se junta à Ordem da Ressonância Mágica, que é uma organização que lida com todo tipo de magia. A Ordem concorda em trabalhar com Guido em troca da sua ajuda para resolver a quantidade gigantesca de casos relacionados a magias que ocorrem no mundo todo, especialmente aquelas relacionadas às bruxas. O misterioso mago Ashaf, que já trabalhava para a Ordem, acompanha Guido para completar essas missões com sucesso. Enquanto eles seguem suas missões, eles viajam pelo país em busca da particular Angela, que foi quem lançou essa maldição em Guido e é a única bruxa da origem ainda viva. Devido a razões desconhecidas, uns instrumentos proibidos, que na verdade são ferramentas mágicas sombrias que podem conceder poder igual o das bruxas, só que com o custo de um preço em sangue, estão sendo espalhadas pelo mundo. E no centro disso tudo, Angela e outras bruxas e magos estão dizendo que vão se tornar um grande inimigo da sociedade, fazendo com que a Ordem e a Igreja se esforcem para detê-los. Tá, mas cadê o bicho? Quem vira monstro? Eu tô vendo esse maluco que tem um caixão nas costas. Então, Guido aparentemente é só uma mulher. Beleza. Não tem suas magias mágicas, mas tem força, resistência, reflexos e velocidade sobre-humana. Mas a sua verdadeira forma, ou seu corpo original, não é esse não. E sim uma poderosa besta mascarada contida dentro desse caixão amarrado nas costas de Ashaf. E esse negócio que ela é, na realidade, é muito, mas muito forte, tendo as outras características como força, resistência, reflexo, velocidade, muito além do outro corpo, conseguindo até dissipar ou conter as magias das bruxas só com a mão, saindo no soco com as outras bruxas e fazendo elas voarem sem magia, partindo no braço com um ser bem medonho e forte que é capaz de destruir o mundo todo e não usando todo o seu poder não, porque tem seu braço direito amaldiçoado, ou mais amaldiçoado ainda, que consegue causar uma destruição tremenda. Re-Monster. Tomoku Ikanata foi reencarnado no Goblin careca mais fraco chamado Goburo, depois de ter sofrido uma morte infeliz, que ele foi esfaqueado no mundo dele. No entanto, o Goburo manteve as memórias da sua vida anterior, uma evolução incomum, além de ter trazido do seu mundo anterior sua habilidade de comer. Essa eu sei que tem muita gente que tem por aí também, né? Enquanto tá acordado, tá comendo. Só que ao comer alguma coisa ou alguém, o pior é que não é no sentido malicioso, mas é algo que, no sentido malicioso, ele faz muito também nesse anime. Ele adquire as habilidades, algumas características desse ser, além de ir conseguindo evoluir para uma raça mais forte. Basicamente, ele passa o rodo no monstros ao redor da caverna, nas mulheres dentro da caverna, fica cada vez mais forte, com um número de habilidades que dá para se perder nas contas, e vai treinando os outros goblins e até outras raças que se juntam a ele, e vai montando uma sociedade e até mesmo um harem particular. Um anime que começou até muito legal, grande proposta, uma nota alta, mas passou uns episódios e foi indo por água abaixo. Rushado até o talo e sem maiores interações do que caçar um bicho, comer, ganhar bilis, comer, em outro sentido. Caçar bicho, comer, ganhar bilis, comer, em outro sentido. Caçar um bicho, comer, ganhar bilis, comer, em outro sentido. Caçar bicho, comer, ganhar bilis, comer, em outro sentido. Terraformers. Durante o século XXI, a humanidade tentou colonizar Marte enviando duas espécies que poderiam suportar o ambiente hostil do planeta para terraformá-lo, algas e baratas. No entanto, eles não anteciparam a notável capacidade de adaptação da espécie da barata. Agora, no século XXVI, 500 anos depois, uma doença letal conhecida por ser alienígena chegou à Terra e suspeita-se que está vindo e a cura também seja encontrada apenas em Marte. O problema é que Marte, no presente, é habitado por criaturas conhecidas como Terraformers, baratas humanoides incrivelmente poderosas e inteligentes que sofrem mutações em relação às originalmente enviadas ao planeta. Olha o tamanho dessa desgraça.
forte para uma caramba e muito resistente. Várias equipes são mandadas para Marte na esperança de aniquilar esses seres e trazer amostras para assim buscar uma cura, e essas equipes sempre são compostas por uma centena de homens e mulheres geneticamente aprimorados com características de organismos poderosos da Terra. No caso, cada um foi meio que misturado com algum bicho, algum inseto. Aí já entendemos por que desse anime estar nessa lista. O nosso protagonista, assim como todos os outros personagens, consegue se transformar em algum bicho ou inseto. Nesse caso, em uma eumeta japônica, quase que um bicho da seda, sabe? Que permite produzir fios de seda muito finos e flexíveis, mas incrivelmente resistentes. Difícil de ver e que não podem ser cortados pelos terraformers, ou baratões. Ele também é muito habilidoso em usar esses vários fios para, por exemplo, tecer coisas como um colete à prova de balas. Além disso, ele tem mais 2 insetos, sendo o louva-a-Deus, e um bicho semelhante a uma cigarra que dá mais força e pele quase que blindada, além de ele ser muito hábil em luta. Dorohedoro. Hole, ou buraco, é um distrito escuro, Ava, e desordenado, onde a presa forte dos fracos e a morte é uma ocorrência bem comum. Um reino separado desse lugar é um campo de testes para os usuários de magias mágicas, e como esses usuários de magias mágicas pensam estar no topo da sociedade, pensam nos habitantes de Hole como não mais do que insetos, sendo assassinados, mutilados e levados para esse outro reino para serem feitos de experimentos sem pensarem 2 vezes. Os pobres coitados dos moradores de Hole lotam os corredores dos hospitais diariamente. Isso acontece com praticamente todo mundo de Hole, exceto para alguns. Um homem chamado Kaiman está à procura de um feiticeiro cuja magia apagou suas memórias e lhe deu uma cabeça de réptil e quase que uma imunidade à magia. Amaldiçoado por sua aparência e atormentado por pesadelos, a única pista que ele tem para restaurar sua vida ao normal são os magos, que usam magias mágicas, e o homem em tamanho real que vive dentro dele, mais precisamente goela abaixo. Porque ao colocar a cabeça de um feiticeiro dentro da boca dele, de Kaiman no caso, a cabeça desse homem que está dentro dele, lá ele, deslizará pela garganta de Kaiman e verificará se eles são os responsáveis ou não. Bem aleatório, né? Ajudado por sua amiga Nikaido, uma chefe do restaurante que dirige o The Hungry Bug, é a sua maior aliada para alcançar o mundo dos feiticeiros e descobrir o seu passado. Aqui tem de tudo, e tudo que tem é tudo muito estranho, mas muito estranho, que já começa principalmente com a abertura desse anime. Além disso, tem gente com poderes de cogumelo, muitos seres com máscaras ultra bizarras e até uma barata d'água gigante que usa tênis e se chama Johnson. Kumo desu ga nani ka? Em um mundo onde a batalha entre herói e senhor demônio se repetiu várias vezes, um enorme feitiço de espaço-tempo falhou e atingiu uma certa classe do ensino médio no Japão, matando todos que estavam ali. No entanto, guiados pelo que parecia ser um milagre, os alunos foram todos reencarnados naquele outro mundo. Enquanto a grande maioria teve a sorte de se tornar da realeza, nobres e outros tipos de pessoas influentes, uma garota não teve nada de sorte, renascendo como um monstro-aranha do tipo mais fraco, em uma masmorra cheia de monstros que querem matar ela a todo custo. Mesmo assim, ela precisa seguir em frente para sobreviver às inúmeras ameaças que colocam sua vida em risco, descobrindo que seu novo mundo tem um sistema parecido com o de um RPG. Ela tenta ao máximo, então, caçar as presas e derrotar os monstros para subir de nível e evoluir cada vez mais. Para conseguir mais habilidades, evoluir o seu próprio corpo, à medida que ela se fortalece gradualmente, ela espera que um dia seus esforços sejam recompensados e que ela receba uma vida melhor. Nossa, como ela passa sufoco nesse lugar, e mesmo depois que sai é só confusão. Mas ela tem uma evolução muito legal, chegando até uma forma humana no final das contas. Ou quase isso. Além de uma quantidade de magias bem grandes e suas técnicas com suas teias e técnicas de batalha que vai aprimorando ao longo do caminho. Gleipnir. Shuichi Kagaya é o que se poderia considerar um estudante médio do ensino médio, mas às vezes ele se transforma
em um monstro. Mas é bem estranho porque lembra uma fantasia de mascote de pelúcia com um zíper grandão nas costas e um grande sorriso na frente. Ele não sabe como ou por que ele tem essa sua habilidade, apenas prefere que ninguém saiba sobre elas. Uma noite ele encontra um prédio em chamas com uma garota inconsciente presa lá dentro. Decidindo salvá-la, ele se transforma nesse monstro e carrega ela para um local seguro, só que acidentalmente deixa cair seu telefone. É um boca aberta. No dia seguinte, a garota que ele salvou, a Oki, o encontra e confronta sobre a sua real identidade de monstro. Ela chega até a empurrar ele do telhado da escola para provar sua teoria, depois que Shuichi negou as suas acusações. Só que desesperado para se salvar, ele acaba tendo que se transformar, e Aoki tira uma foto para ficar chantageando ele a contar tudo que ele sabe sobre os monstros. O que, querendo ou não, não é muita coisa, já que ele não sabe de nadica de nada. A questão é que Aoki também tem um segredo. Ela está procurando pela sua irmã, que também se tornou um monstro. Assim sendo, ela pede ajuda de Shuichi para rastreá-la, mas eles não são os únicos em busca disso não. Aqui tem um lance bem esquisito de esquisitices esquisitas, porque além de parecer uma pelúcia gigante, ele tem um zíper nas costas, certo? Bom, qualquer mulher humana pode subir e entrar dentro dele, dentro desse seu corpo que é vazio, aumentando as habilidades físicas e mentais. Além disso, quando transformado, Shuichi ganha a capacidade física em níveis altíssimos de aptidão, força e resistência. E quando um parceiro está dentro dele, lá ele dois, ele se torna sobre-humano. Ele mantém algumas habilidades em sua forma humana também, como por exemplo o olfato mais aguçado do que os cachorros. Mas olha que negócio bizarro isso. Caramba, me deu uma agonia ver isso. Quero agradecer a cada um de vocês e obrigado por chegarem até aqui. E quero pedir também aquele apoio para você curtir, comentar e se inscrever. Como de costume, a sua opinião é a mais importante aqui, por isso quero saber se você já viu algum desses animes e o que acha deles. Além disso, qual você indica nesse mesmo tema. Meu muito obrigado e valeu!